Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um videozinho bem rapidinho, só para passar por alguns conceitos de um sociólogo, que é muito pouco abordado nos livros didáticos de sociologia no ensino médio, embora ele esteja aparecendo com mais frequência nos vestibulares e no Enem. Esse cara é o George Simmel, um cara que viveu na Alemanha, e ele tenta trazer uma contribuição lá no início da sociologia, tenta trazer uma contribuição no sentido de avançar um pouco naquilo que o Durkheim tinha feito durante a consolidação da sociologia como uma ciência. Lembrando que o Durkheim vê muito se preocupa muito com a pressão ou com a coerção que a estrutura social exerce sobre o indivíduo. E o George Simmel, por outro lado, vai se preocupar com os aspectos individuais da ação do indivíduo frente a essa pressão da sociedade e da estrutura social. Bom, o George Simmel vai trazer uma reflexão muito importante sobre a mudança na mentalidade dos indivíduos quando existe essa passagem do mundo rural ou das pequenas cidades para as grandes cidades, para as grandes metrópoles. Lembrando que ele está nesse contexto de consolidação do capitalismo, de industrialização e, portanto, de urbanização. Então ele vai tentar perceber o que acontece com o indivíduo quando existe essa passagem da pequena cidade para a grande cidade. Na pequena cidade, segundo o George Simmel, o ritmo é mais lento, né? O ritmo de vida é associado a um ritmo da natureza, a um ritmo dos aspectos naturais, né? Da duração da luz solar, né? Do tempo da colheita, do tempo da plantação, né? E os aspectos afetivos são muito mais relacionados à emoção, ao coração, do que propriamente à razão. Já na cidade grande, com essa industrialização e crescimento das grandes cidades, o ritmo de vida é outro. É um ritmo acelerado, é um ritmo frenético, com muitos estímulos ao indivíduo, né? Isso faz com que o indivíduo use muito mais o cérebro, a racionalidade, do que propriamente suas emoções. Então, o primeiro aspecto aí que o George Simmel vai perceber nessa mudança da cidade pequena para a cidade grande é justamente essa questão da afetividade, né, e dos aspectos psicológicos dos indivíduos nessa mudança da cidade pequena para a cidade grande. Cidade grande é, portanto, para o George Simmel, um lugar frenético, um lugar com muitos estímulos, com um ritmo de vida muito acelerado. Isso intensifica a vida nervosa dos indivíduos. O que ele quer dizer com isso? Que essa quantidade enorme de estímulos faz com que os indivíduos estejam submetidos a muita informação e não conseguem lidar com tanta informação. Por isso que ele vai desenvolver um outro conceito que é muito importante, que é atitude de reserva. Para ele, a atitude de reserva é um mecanismo de defesa dos indivíduos das grandes cidades para tentar minimizar os efeitos desses estímulos, dessa quantidade enorme de informações às quais a gente está submetido. E o que é a atitude de reserva? É a gente se preocupar apenas com aquilo que nos é importante. Se a gente sair aí pelas ruas, né, a gente vai ver um monte de cartaz, de faixa, de propaganda, falando de coisas que muitas vezes não faz parte do nosso universo, não faz parte da nossa vivência. E tudo bem, se a gente vê um cartaz lá, uma propaganda falando de um produto específico para uma outra área que não é a nossa, a gente não vai dormir com dúvida ou vai ficar pesquisando até descobrir o que significa aquele produto, porque aquilo não nos interessa. Isso é uma atitude de reserva. Agora, se a gente passa e vê uma propaganda de, sei lá, um celular, um jogo de videogame, um filme que faz parte do nosso universo, faz parte da nossa vivência no dia a dia, a gente vai prestar mais atenção. Então, a atitude de reserva, para o George Simmel, é uma espécie de um filtro que os indivíduos das grandes cidades desenvolvem para eliminar aquilo que não é importante, para se afastar daquilo que não precisa, né? Aquilo que não faz sentido para a vida daquele indivíduo. Os indivíduos eles vão filtrando essas informações para captar e se aprofundar apenas naquelas que fazem algum sentido para ele, tá?
Um outro aspecto que o George Simmel fala também nas grandes cidades e com o desenvolvimento da urbanização e do capitalismo é um intenso confronto entre cultura subjetiva e cultura objetiva. O que é a cultura subjetiva? É aquilo que é individual, é aquilo que marca a diferença entre os indivíduos. Cada indivíduo tem a sua própria cultura subjetiva. A cultura objetiva é aquilo que é comum a toda a sociedade, aquilo que tenta, de certa forma, padronizar o indivíduo das grandes cidades, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um processo de padronização, existe também um esforço do indivíduo, né, de tentar se diferenciar. Nas grandes cidades, a gente vê isso com muita frequência, né? A gente tem, por exemplo, o uso de uniformes nas escolas. O uniforme da escola é um aspecto da cultura objetiva, porque ela tenta uniformizar os alunos. Mas não é difícil a gente ver um aluno que pinta o cabelo de roxo, o outro que vai com uma calça rasgada, o outro que coloca um piercing no nariz, né? Tudo isso para tentar se diferenciar desse padrão de uniformização, né? Para quem vive na cidade de São Paulo, um bom lugar para você ver esse confronto entre cultura objetiva, que tenta padronizar, e cultura subjetiva, que tenta se diferenciar, mostrar a diferença, é ali a região da Paulista, da Rua Augusta, principalmente aos finais de semana. Você vai ver muita gente tentando se destacar da multidão, tentando mostrar que é diferente do padrão estabelecido pela sociedade. De forma rápida, eu tentei passar aqui por alguns conceitos que são fundamentais no George Simmel. Essa ideia de aceleração da vida na metrópole, né, o ritmo acelerado de vida na metrópole, a atitude de reserva e o confronto entre cultura objetiva e cultura subjetiva. Espero ter ajudado vocês e procurem mais sobre George Simmel. Existem outros vídeos, outras videoaulas muito interessantes sobre o tema e alguns textos também que ajudam a esclarecer, já que infelizmente o George Simmel não está em muitos dos materiais didáticos do nosso país. É isso, um grande abraço e até mais.